Muito boa tarde, sejam todos muito bem-vindos, todas muito bem-vindas. É o Oração Ação, já em sua edição 744. Estamos estudando, é um grupo de estudos entre amigos, muito estimulante, porque são amigos encarnados e desencarnados, e amigos em Cristo, amigos em Kardec, amigos da razão e do amor. Não há melhor amizade que essa. Muito bom você estar aqui hoje. Avançaremos sobre esse tema que Kardec tem aprofundado, que foi objeto de perguntas suas por todo esse capítulo 8 da segunda parte, e que no item 455 desse fabuloso O Livro dos Espíritos, no item que ele reservou para os seus comentários de síntese dos aprendizados obtidos junto aos amigos espirituais, em que ele traz diversos itens. Já estudamos nesse mesmo 455 o sonambulismo natural e o sonambulismo magnético, o sonambulismo e a clarividência, o sonambulismo e a visão à distância, os limites da lucidez sonambúlica, e hoje vamos estudar a comunicação no estado sonambúlico, a influência do meio e as questões do corpo físico e do corpo espiritual. Olha só que interessante, é uma gama de assuntos muito interessantes. Vamos juntos nessa viagem. Muito bom. Diz assim, a respeito da comunicação no estado sonambúlico, sobre a influência do meio, Kardec fala assim: no estado de desprendimento em que o espírito do sonâmbulo se encontra, lembramos sempre que é um desprendimento relativo. O desprendimento total só ocorre na morte, mas então, nesse desprendimento parcial ou relativo, em que o espírito do sonâmbulo se encontra, diz Kardec, fica mais fácil para ele a comunicação com outros espíritos, encarnados ou desencarnados. Mais desprendido do corpo físico, o espírito ganha em lucidez e a comunicação dele com encarnados e desencarnados fica muito mais livre, desimpedida. Essa comunicação se estabelece pelo contato dos fluidos que compõem os perispíritos e servem de transmissão para o pensamento, assim como o fio serve para transmitir a eletricidade. Então, a antiga realidade da aura, que alguns artistas, concentrando mais na parte superior do ser, definiu como auréola. O fato é que nós temos um campo fluídico, um campo eletromagnético à volta de todos os seres vivos e, é claro, à volta do nosso corpo físico também. À volta do nosso ser. De forma que, quando ocorre o desprendimento relativo do sonambulismo,
o espírito se comunica com outros seres através dos fluidos que exalam do seu íntimo. Então, os fluidos, o campo formado à volta do espírito do sonâmbulo, campo que se projeta para além do seu corpo, especialmente pela direção dada pela vontade, pelo pensamento. Esse campo projetado, essa aura projetada pelo pensamento, pela vontade, estabelece uma conexão com a alma projetada, com a energia projetada pela vontade do outro, pelo pensamento do outro, funcionando, como diz Kardec aqui, como o fio serve para transmitir a eletricidade. E ele continua: o sonâmbulo não tem, portanto, necessidade de que o pensamento seja articulado pela palavra. Ele o pressente e compreende. A comunicação pelo pensamento, a telepatia, é muito mais rara quando o espírito está encarnado. Quando em estado sonambúlico, relativamente afastado do corpo físico, o espírito vê expandidos os seus dons espirituais, seus dons paranormais, entre os quais a telepatia, favorecendo que ele se comunique com espíritos encarnados e desencarnados pelo pensamento, sem a necessidade da articulação de palavras. Essa percepção dependerá da influência da atmosfera moral em que ele se encontra. Todos os dons sempre são dependentes da elevação moral do ser. Expandem-se, manifestam-se, comunicam-se os seres, os espíritos, de uma forma cada vez mais fluida, quanto mais ele evolui moralmente. E continua Kardec: assim, uma assistência com muitos espectadores, formada por pessoas curiosas e mal intencionadas, prejudica a manifestação dessas faculdades. Nesse ambiente, as faculdades se recolhem sobre si mesmas, e o sonâmbulo não consegue se desdobrar com toda a liberdade, como faria numa reunião íntima entre amigos, diríamos nós, melhor sintonizada com a luz, com o bem, com o amor. E termina Kardec esse subitem dizendo assim: a presença de pessoas mal intencionadas ou antipáticas produz sobre o sonâmbulo o mesmo efeito que experimenta a planta sensitiva quando em contato com a mão, ou seja, ela se fecha sobre si mesma. Figura interessante trazida por Kardec, não é? O espírito no corpo, conectado à matéria, ganha anteparos, cadeias, barreiras na expressão do seu ser. Perde, portanto, dons espirituais que ele possui, que ele manifestaria na pátria espiritual. Quando encarnado num corpo, ele vê esses dons minguarem,
pelo menos se tornarem mais fracos. Para o nosso estudo de hoje, vamos ler mais um pequeno item desse resumo que Kardec faz sobre os dons espirituais, quando ele fala sobre o corpo físico e o corpo espiritual. Diz assim: o sonâmbulo vê, ao mesmo tempo, o seu próprio espírito e o seu corpo físico. São, por assim dizer, dois seres que lhe representam a dupla existência, espiritual e corporal. E ele confunde o corpo físico com o corpo do espírito, já que o perispírito tem a mesma aparência, em geral, do corpo físico, devido às ligações que os unem. Continuando Kardec, o sonâmbulo nem sempre se dá conta dessa situação, e essa dualidade faz com que muitas vezes ele fale de si como se falasse de outra pessoa. Porque ele vê tanto o corpo espiritual quanto o seu próprio corpo físico e muitas vezes se confunde como se fossem dois seres diferentes, tratando de si mesmo como se fosse de outra pessoa. Isso ocorre, diz Kardec, porque às vezes é o ser corporal que fala ao ser espiritual, e noutras é o ser espiritual que fala ao ser corporal. É dessa forma que vemos nós mesmos, na nossa adaptação à condição de momento, ao ambiente, à nossa sintonia, à condição de cada momento, essa adaptação nos imprime características próprias, limitações próprias, possibilidades próprias, fazendo com que nós pareçamos sermos seres diferentes. Por isso que algumas pessoas, ao falar com os sonâmbulos e obter desses sonâmbulos expressões muito variadas, muito diferentes, supõem um outro ser, supõe ser mesmo uma manifestação mediúnica, onde ele incorpora, digamos assim, um outro espírito. Mas não. Grande parte das vezes trata-se simplesmente do seu mesmo eu, muito mais lúcido, porque muito mais desprendido do corpo físico. Veja só que riqueza abre para o estudioso do espírito a realidade sonambúlica. Se o ser consegue se livrar do pavor, do terror impresso pelas crenças materiais propagadas aqui na Terra, que dizem que tudo que é de espírito é ligado à morte, ao terror, à assombração, ganhamos condições de interagir, aprender e expandir nossa consciência no diálogo com o sonâmbulo. Pense a respeito disso. Estude e reúna condições para essa expansão da sua compreensão. É precioso fazer isso. Muito bem, continuaremos ainda nesse resumo tão interessante de Allan Kardec, que nos traz realidades extremamente interessantes. Realmente precisamos entender a influência do meio
que é mais determinante pelas pessoas que o integram do que pelas paredes, do que pela situação. Então, a influência de um determinado meio dada pelas pessoas que o compõem vão ser determinantes para a multiplicidade, para a riqueza do fenômeno sonambúlico. Por isso, os centros espirituais, e não apenas os conhecidos como espíritas ou mesmo os espiritualistas, reúnem tantas possibilidades. É que os trabalhadores espirituais limpam, magnetizam cada ambiente, cada móvel, preparando para que os atendidos que sentam nas cadeiras, que frequentam aqueles ambientes, assim como os servidores, otimizem as suas possibilidades mediúnicas e paranormais, promovendo curas, comunicações, fenômenos dos mais variados tipos, sempre a serviço, sempre propiciando harmonizações, sempre propiciando um alívio das suas tensões. Vinde a mim todos vós que se encontram sobrecarregados, porque eu vos aliviarei. Essa promessa de Jesus sempre acontece, mas acontecerá mais profundamente e complementará com o alívio a verdadeira cura que é propiciada pela criatura de boa vontade, quando essa criatura expressar um padrão vibracional que permita, que favoreça, que dê elementos para os amigos espirituais realizarem prodígios, a começar sempre pela própria criatura, pelo próprio sonâmbulo, pelo próprio doente, pelo próprio médium. Descubramos, avancemos a cada dia nesses nossos estudos e na observação à nossa volta a riqueza da realidade espiritual, propiciada e multiplicada pela boa sintonia, pela boa vibração e pela boa vontade. Que essas ferramentas permitam, nos impulsionem a enormes avanços, porque esses avanços é que vão determinar a nossa elevação, a nossa expansão de consciência. Paz e bem, um prazer aprendermos juntos. Amanhã estaremos novamente, 18 horas, continuando os nossos estudos, esses estudos tão ricos sobre a realidade espiritual, sobre os nossos dons espirituais. Um grande abraço, um prazer aprendermos juntos e até amanhã.